Fala galera do canal Tricolor Conservador, aqui quem fala Rafael Benevides mais uma vez, voltando a fazer os vídeos diários, se possível, óbvio. E hoje eu não poderia deixar de falar da vitória do São Paulo ontem contra o Juventude, numa partida que o São Paulo correu poucos riscos, porém, quando fez 2-0 no segundo tempo, teve uns 20 minutos ali de pura pressão da Juventude, e esse é um dos problemas do São Paulo que eu quero falar hoje. Eu não vou aqui dar nota para jogador, porque eu acho que o campeonato já acabou e eles não merecem nem nota, para falar a verdade. Tirando o Luciano e mais uns dois ali que realmente vestem a camisa do São Paulo com amor. E o ano foi um ano muito melancólico, vamos dizer assim. Esse é o fim do ano de São Paulo. Um ano que São Paulo começa campeão paulista, iludindo parte dos torcedores que achava que seria um ano próspero. E na verdade tivemos uma decepção na Libertadores, na Copa do Brasil nem se fala, e no Campeonato Brasileiro um desastre. Quase caímos na penúltima rodada do Campeonato Brasileiro. Então é um ano que não tem que se comemorar nada. O pessoal ainda fala, não, mas ganhamos o Paulista, salvou o ano. Não salvou o ano. A gente sabe que não salvou o ano, a gente sabe que se classificar para a Libertadores pelo Brasileiro dá mais dinheiro do que o Campeonato Paulista. E é isso que os clubes querem. Eles querem dinheiro. E é isso que o São Paulo precisa, de dinheiro. Ontem no Morumbi, 40 mil torcedores foram prestigiar esses jogadores que nem merecem torcida, que nem merecem que a torcida esteja lá, mas foram por amor à instituição e não amor aos jogadores. Tivemos a grata surpresa do Luciano entrando como titular. Isso mesmo, o Luciano foi titular do começo, desde o começo do jogo, saiu lá no segundo tempo, quando já não aguentava mais, né? Porque ele vem de uma lesão no punho, sim, mas ele não estava jogando, não estava treinando, justamente por conta dessa lesão. E o Luciano, ele simplesmente corria riscos sérios de ter um problema crônico no seu punho se ele tivesse uma queda gravíssima. Então ele foi muito homem de jogar ontem, foi muito homem de entrar em campo e de demonstrar todo o seu amor ao clube. E ali ele garantiu a permanência dele ao lugar VIP dentro do campo para 2022, marcando 2 gols no 3-1. O que podemos falar também sobre a coletiva do Rogério Ceni? Para quem viu, foi num tom muito de despedida. E eu queria abordar um pouquinho mais isso aqui no vídeo no YouTube. Rogério Ceni, ele teve sua primeira passagem pelo São Paulo como treinador lá em 2017. Foi o primeiro clube dele como treinador, onde a gente pôde notar uma imaturidade como treinador, e isso era normal. E eu achava que isso fosse normal pelo fato dele estar começando agora, e isso em 2017. Por ele estar começando naquele ano, tendo algumas decisões que não foram boas, ele foi, como eu posso dizer, ele foi objeto de manobra também do presidente, que era naquela ocasião, o Leco. A gente sabe disso, não era para ele ter comandado São Paulo. O Leco vendeu parte dos jogadores da base para times de fora. E dessa vez ele voltou para tentar colocar o São Paulo na Libertadores. E o mínimo era tirar do rebaixamento, o mínimo. E ele conseguiu entregar um mínimo. E parte da torcida já criticou a vinda dele desde quando ele estava no Flamengo, por conta desse motivo, que ele falou que o Flamengo era gigante, que era diferente realmente do Flamengo. Ele foi completamente infeliz naquelas declarações que causaram esse tumulto aí na torcida de São Paulo. Eu até entendo o Rogério Ceni, quando ele está num outro clube, ele tem que defender as cores do outro clube, ele tem que falar bem do outro clube, ele tem que fazer média com a torcida. Até porque a torcida do Flamengo era a maior que existe no Brasil, e se ele não tiver pelo menos o apoio da torcida, ele não tem apoio de ninguém. E lá ele foi escorraçado do Flamengo, saiu por uma ligação no telefone, de madrugada. E ele teve algumas passagens ruins também pelo Cruzeiro, onde ele não conseguiu ficar nem um mês praticamente, onde os jogadores não quiseram que ele estivesse lá. Parte da culpa foram dos jogadores, e parte da culpa a gente entende hoje que também deve ter sido do Rogério Ceni.
e dessa vez ele voltou com uma missão de tirar pelo menos o São Paulo do rebaixamento. E tudo que a gente pôde ver do Rogério Ceni foi um técnico ainda imaturo e inexperiente para um clube gigante como São Paulo. Ele não pode chegar num clube como São Paulo e fazer tudo aquilo que ele fez. Até a torcida saberia escalar mais do que ele, o time, para as partidas que ele teve equívocos absurdos, como Flamengo e Grêmio. As duas partidas que ele teve equívocos gigantescos na sua escalação foram derrotas passíveis de demissão no vestiário. Contra o Flamengo, a gente sabe que ele colocou o Diego Costa como lateral e na explicação dele no na coletiva, porque o Diego Costa é alto, porque ele treina assim. Porra, ele não jogava fazia 3 meses, 4 meses uma partida. Aí se me põe ele pra marcar Bruno Henrique, Michael, não vai dar certo, cara. É meio óbvio isso, entendeu? É meio óbvio. Não faz sentido algum. E quanto o Grêmio, o Gabriel Sara vinha de uma partida boa no meio-campo, fez gol numa partida anterior à partida contra o Grêmio. E quanto o Grêmio, ele simplesmente decide colocar o Gabriel Sara na lateral direita para marcar o Ferreirinha, onde ele foi engolido pelo Ferreirinha. E é normal que fosse mesmo. É um jogador que não tem caguete de marcação, que mal aparece para jogo, na verdade, né? É um dos destaques desse time péssimo, mas talvez porque é um time péssimo. Talvez se tivesse bons jogadores ele nem estaria como titular. E ele foi engolido pelo Ferreirinha e pelo resto do time do Grêmio. Era uma bagunça generalizada no time de São Paulo. E o São Paulo chegou a tomar gol até de meio de campo. Algo que não acontece nunca praticamente. Acontece quando você joga com o time da rua. E foi isso que aconteceu contra o São Paulo. Tomou um gol de meio de campo. E as suas coletivas sempre foram marcadas por diversas vezes ele culpando os próprios jogadores, passando a responsabilidade para o time e não necessariamente para ele nas suas escalações. Toda a modificação desastrosa que ele tinha no time, ele tinha sempre uma desculpa, justificava de certa forma que não, eu prefiro que ele flutue pelo lado, é uma experiência. Até cheguei a postar no meu Instagram se ele era cientista ou se ele era treinador, porque eu só queria fazer experiências. Então não faz muito sentido o que ele falava. E claro, Rogério Ceni é um ídolo máximo, um ídolo máximo. Ontem na coletiva dele ele falou num tom de despedida. Ele não tem projeto, igual ele disse, para 2022. Por mais que eu acho que ele fique para 2022, acho que ali foi uma autopiedade gigantesca, tipo, consegui tirar o time do rebaixamento. Agora não sei se eu fico também. Tipo, é mais ou menos isso que ele quis dizer. E é muito ruim para a imagem dele como o maior ídolo de São Paulo. O mínimo que ele deveria era ouvir a torcida. Muitas vezes a torcida tem razão, outras não. Mas quando a gente pede Benítez numa partida importante, a gente sabe o que a gente está falando. Benítez foi nosso principal jogador no Campeonato Paulista. Quando a gente pede que seja um lateral, que nem ontem. Ontem a gente viu o Igor Vinícius, é um lateral ruim? É um lateral ruim, mas é o único que a gente tem. E conseguiu ali mais ou menos jogar bola. Não dá para improvisar toda hora. Não dá para improvisar. A gente sabe que os nossos dois bons zagueiros é Miranda e o Arboleda. E o nosso bom zagueiro reserva é o nosso Bruno Alves. O Léo não é zagueiro, muito menos lateral. Como lateral ele parece zagueiro, como zagueiro nem parece jogador. Conseguiu ter algumas partidas boas ali, rápidas, mas a gente sabe que improvisar num time gigante como o São Paulo é muito difícil, muito complicado. Lisieiro também é um jogador que ele insiste, ele tenta dar oportunidade, ele fala que o Lisieiro é um jogador diferente. A gente sabe que tudo isso é pra vender o jogador. E o Lisieiro é péssimo, é cansado, é preguiçoso, a gente vê ele em campo, é demais, é difícil. Aí ele coloca o Nestor também, um jogador que pra mim não era nem pra estar no time profissional, era pra estar na base ainda, tentando a vida lá, porque é um jogador fraco fisicamente e tecnicamente muito, muito limitado, que não sabe ao menos chutar no gol. Ontem o Barolo mesmo disse que ele viu o treino de finalização do time. Os caras chutaram 32 bolas e 9 foram no gol. O Nestor não conseguiu chutar uma no gol. Aquela que o goleiro defende. Não chutou. Então é muito complicado. Eu vou fazer um vídeo mais pra frente, depois que acabar o campeonato, falando de cada jogador. Eu vou pontuar cada jogador que eu acho que deve ficar
e o restante que deve sair. Mas de antemão eu acho que não dá para insistir mais em Vitor Bueno, Éder, Igor Gomes principalmente. É um jogador fraco demais. E tem gente que falava que ele era novo Kaká. E não faz sentido, não passa pela minha cabeça. Eu acho que é até pecado falar que ele seria um novo Kaká. É um jogador muito ruim. É muito ruim. É um jogador que, como meio-campo, não arma e recuando, não marca bem também. É péssimo. É um jogador que não rende de maneira alguma no São Paulo. Fica aí esse balanço, né? Conseguimos nos livrar do rebaixamento e só. É o ano que é para se esquecer. Ontem na live a gente teve a oportunidade de ouvir a Camila Prando, que trabalha na parte de relações internacionais do São Paulo. A gente conseguiu ver o Éder Joffre também na live lá na minha página do Instagram. Tá salvo, inclusive, para quem quiser ver. SPFC_Cachoeirinha. E conversando com o Pepe, a gente teve uma reflexão muito legal. Teve um discernimento muito legal. Que 2 palavras, na verdade, 3 palavrinhas ali tem que ser agora. Tem que pensar nisso agora para colocar a casa em ordem. Que é reflexão, humildade e sabedoria. É isso que a diretoria tem que ter. Não dá para ficar pensando em golpe do dia 16. É muito pouco para o São Paulo ter pessoas que comandam o futebol como o Júlio Casares, como o Belmonte. São jogadores, são dirigentes profissionais muito fracos para comandar um gigante como o São Paulo. Tem que haver profissionalismo nesse time, urgente, antes que esse clube afunde. Lembrando que esse ano o São Paulo não caiu. E o ano que vem, como vai ser? Com as mesmas dívidas, com menos quantidade de jogadores, porque provavelmente a lista vai ser grande de dispensa. Como que vai fazer? Vai contratar quem? Com que dinheiro? Então fica aí a reflexão para o ano que vem. Fechou? Se você ficou até aqui, por favor, se inscreva nesse vídeo, ative as notificações para receber novos vídeos também aqui do Tricolor Conservador. Fica com Deus, um beijo no coração e uma ótima terça. E pode respirar aliviado, mas feliz não.